Misturar água, açúcar e aquecer é uma operação realizada em casa para fazer doces, em unidades semi-industriais e mesmo nos grandes complexos da indústria alimentícia. Durante esse processo de aquecimento, a água evapora e a solução vai se tornando gradativamente mais concentrada em açúcar. Isso ocasiona uma série de alterações nas propriedades físico-químicas da solução, incluindo a mudança da sua temperatura de ebulição. O objetivo desse vídeo é mostrar como estabelecer a relação entre a concentração de açúcar e a temperatura de ebulição da solução. Mas mesmo visualmente é possível observar como muda o comportamento da solução durante a sua ebulição. Até aqui, o que se observa ao passar a espátula pelo fundo da panela não é muito diferente do que ocorre quando se passa a espátula numa panela que contém apenas água. Mas o aquecimento prossegue. Note que agora, com a solução mais concentrada, a passagem da espátula deixa um rastro no fundo da panela. Isso porque a solução se tornou mais viscosa. De forma geral, para líquidos, o aumento da temperatura diminui a viscosidade. Mas nesse caso, esse efeito é contrabalançado pelo aumento da concentração de açúcar. E o resultado final é um aumento da viscosidade. A viscosidade é uma propriedade de transporte, não é uma propriedade termodinâmica. Mas da mesma forma que a viscosidade sofre alterações, propriedades como densidade e temperatura de ebulição, que são propriedades termodinâmicas, também sofrem. Então, o nosso problema será calcular a temperatura de ebulição de soluções de açúcar usando o modelo Uniquark. Especificamente, o que nós queremos fazer é ajustar parâmetros do modelo Uniquark para correlacionar uma série de dados experimentais de temperatura de ebulição de soluções de sacarose em água à pressão atmosférica. Faremos as seguintes hipóteses. A fase vapor conterá apenas água, ou seja, desprezaremos a volatilidade da sacarose. A fase vapor se comportará como um vapor ideal, o que é razoável dada a pressão relativamente baixa em que as contas serão feitas. Além disso, iremos admitir que o coeficiente de fugacidade da água na condição de saturação é igual a 1 e que a correção de Ponting da água é também igual a 1. Juntas, essas duas hipóteses significam que o efeito da pressão sobre as propriedades da água em fase líquida é desprezível. Além disso, usaremos a equação de Antoine para calcular a pressão de vapor da água, que é a espécie 2, quando esta propriedade for necessária. Na condição de equilíbrio de fase, a fugacidade da água nas fases líquida e vapor deve ser igual. A fugacidade da água na fase líquida é igual à sua fração molar vezes o coeficiente de atividade vezes a pressão de vapor. Na fase vapor, a fugacidade da água é igual à pressão do sistema porque a água se encontra pura. A equação 4 representa a condição de isofugacidade. Aqui nos deparamos com um problema prático. Não é possível isolar a temperatura a partir da equação 4. Isso ocorre devido à dependência funcional com temperatura da expressão para o cálculo do coeficiente de atividade e para o cálculo da pressão de vapor através da equação de Antoine. A determinação da temperatura terá que ser feita de forma implícita. O que pode ser feito de forma explícita é calcular o valor da pressão através da equação 5. É importante ressaltar também que o valor calculado da pressão deve ser igual ao valor especificado, que é o valor da pressão atmosférica. O nosso objetivo será minimizar os desvios quadráticos em temperatura, somados sobre todos os pontos experimentais. Essa minimização de desvio será sujeita a restrições, e essas restrições impõem que o valor calculado da pressão em cada ponto deve ser igual ao valor experimental, que é o valor da pressão atmosférica. Essa minimização será um processo numérico iterativo que iremos realizar no Excel, usando o programa XSOS, que contém uma função que permite determinar o valor dos coeficientes de atividade usando o modelo Uniquark. Vamos então ao programa XSOS, e aqui nós temos a referência para os dados experimentais e a referência para a fonte
dos valores de RQ do modelo Uniquac que nós vamos usar nesses cálculos. A mistura de sacarose e água. Aqui se encontram os parâmetros do modelo Uniquac, parâmetro R, Q e os coeficientes de interação binária. E note que as células que têm fundo azul são apenas estimativas iniciais. Aqui os valores da constante universal dos gases, a pressão em que os dados experimentais foram medidos e as constantes de Antoine para a água que serão necessárias. Aqui são os dados experimentais, a temperatura e a fração molar de sacarose. E imediatamente vamos usar o fato de que podemos calcular a fração molar da água como 1 menos a fração molar da sacarose. Fazemos para todos os pontos. Convertemos a temperatura experimental de graus Celsius a Kelvin para o primeiro ponto e para todos os demais. E agora vamos aos valores calculados e vamos usar como estimativa inicial para a temperatura calculada o valor experimental. Calculamos agora a pressão de vapor da água em cada ponto, usando a estimativa inicial de temperatura. Para isso, aplicamos a equação de Antoine e sempre travando os coeficientes A, B e C da equação de Antoine com F4, porque sempre vamos usar as mesmas células como a origem desses valores. Calculamos em sim para o primeiro ponto. E em seguida para todos os demais. O coeficiente de atividade será calculado com o modelo Uniquac. Usamos a função Uniquac, cujo primeiro argumento é o valor da constante universal dos gases. Travamos com F4. O segundo argumento é o valor da temperatura e usamos a temperatura calculada. Depois as frações molares e o último argumento é o conjunto de parâmetros que travamos também com F4. Apertamos Ctrl Shift Enter para determinar o valor das duas substâncias e agora obtemos o valor do coeficiente de atividade da água como sendo a exponencial do logaritmo para o primeiro ponto e para todos os demais. O valor calculado da pressão no sistema vai ser a fração molar de água vezes o coeficiente de atividade, vezes a pressão de vapor. E isso usa o fato, a hipótese de que a sacarose não se encontra presente na fase vapor. Calculamos agora a diferença entre o valor calculado e o valor experimental da pressão. Esses valores são diferentes de zero e, evidentemente, gostaríamos que eles fossem iguais a zero na solução do problema. Calculamos agora a diferença entre o valor calculado e o experimental da temperatura, e nesse primeiro instante esses valores são zero porque usamos como estimativa inicial os valores experimentais. Elevamos essa diferença ao quadrado para cada ponto e para o gráfico final, que vai aparecer no final do vídeo, vamos calcular a temperatura calculada em graus Celsius. Vamos fazer a conversão de Kelvin para Celsius. Calculamos para todos os pontos. Somamos agora os desvios quadráticos em temperatura sobre todos os pontos. E o nosso objetivo agora é estimar os parâmetros. Para isso vamos usar o Solver. Nosso objetivo vai ser minimizar os desvios em temperatura. E para isso nós vamos alterar os valores dos parâmetros de interação binária do modelo Uniquac. E vamos ter que descobrir os valores calculados de temperatura, que ainda não temos. Esse problema de otimização é sujeito a restrições. E essas restrições representam o fato de que a pressão calculada deve ser igual à pressão experimental, que é a pressão atmosférica, e, portanto, a diferença deve ser zero. Os parâmetros Uniquac podem ser negativos, portanto, desmarcamos a célula que impõe a restrição de que esses valores devam ser positivos e resolvemos o problema. Aí está a resolução. Observamos que
A pressão calculada é igual à pressão especificada em todos os pontos. As diferenças de temperatura são, em geral, inferiores a 1 grau centígrado. Temos aí os valores estimados para os parâmetros de interação binária do modelo Uniquark. E vamos olhar que tipo de resultado nós obtivemos. Nesse gráfico, os pontos azuis representam os valores experimentais e a linha vermelha os valores calculados com o modelo Uniquark. A representação é bastante boa, não é perfeita, mas é bastante boa. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e eu o convido a assinar o canal UThermo no YouTube e a visitar a nossa página no Facebook para manter-se sempre em dia com as novidades do nosso canal. Meu nome é Marcelo Castier, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.